Nós bendizemos, nós glorificamos o teu nome, Senhor. Seja engrandecido nessa noite, ó Pai, que o nosso coração esteja totalmente aberto para te louvar, Senhor, te ofertar o louvor que o Senhor merece, Senhor. Senhor, nós queremos dizer que o Senhor é bom, que as suas misericórdias duram para sempre, Pai. Nós bendizemos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem estado com cada um de nós, ó Pai. Senhor, eu quero colocar em especial a vida da Rejane, Senhor, no dia de hoje. Deus, é o Senhor que capacita, é o Senhor que instrui, ó Pai, que amanhã, Senhor, não seja ela, mas seja o Senhor, que a mente dela seja tomada pelo Teu Espírito, Pai. Senhor, e nós profetizamos que a paz que excede todo entendimento venha guardar a mente dela, o coração, e que o Senhor seja engrandecido ali naquele momento, Pai. Que não seja para ela o louvor e a glória, mas seja para o Senhor. Amém. Deus, Tu és engrandecido em nossa vida, Senhor. Obrigado porque o Senhor é a nossa rocha, Senhor, é o Senhor que nos traz segurança em todos os momentos, Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus, Pai. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Seja minha rocha, minha segurança, te exaltar. Aleluia. Te louvo, pois Deus confessa. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios te exaltarão. Aleluia.
Vamos amar o Senhor. Teu nome seja exaltado nessa noite. Engrandecido o teu nome nessa noite. Teu nome é sobre todo nome, Pai. Diante do teu nome, Senhor, todo joelho há de se dobrar, Pai. Toda língua confessará. Tu és o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Louvamos o teu nome, Senhor. A força Jesus.
Senhor, é motivo de nós estarmos aqui, ó Deus. Senhor, porque tudo é para ti, Deus. Tudo é para mim, por ti, Senhor. Deus, recebe a nossa adoração, ó Pai. Nos ensina, Deus, nos ensina, Pai, a buscarmos verdadeiramente a Tua face, Deus. Nos ensina a nos importarmos com aquilo que está no teu coração, Deus, e não no nosso, Pai. Nos ensina, Senhor, nos ensina a olhar para aquilo que é eterno, Pai. Para aquilo que realmente importa, Deus. Tira os nossos olhos, Pai, de nós mesmos, Senhor. Desperta, Senhor, a Tua igreja, Pai. Nos faz, Senhor, uma igreja viva, Deus. Nos faça, Senhor, uma igreja, Deus, que vive a vida de Cristo, Pai. Uma igreja, Deus, que olha para o outro, Pai. Uma igreja que serve o outro, Deus. Tira os nossos olhos de nós mesmos, Senhor. Senhor, não nos deixa nos importarmos com os nossos próprios deleites, Deus. Com os nossos próprios prazeres, Pai. A gente fica olhando para nós mesmos, Senhor, enquanto o Senhor quer que a gente olhe para o outro, Deus. Senhor, nos ajude, Pai, a olharmos para o outro, para que o Teu nome seja glorificado, Deus. Para que assim possamos honrar o Teu nome, Senhor. Deus, que aquilo que a gente canta, Deus, não sejam apenas palavras, Pai, mas que produzam vida em nós, Pai. Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai, desperta a Tua igreja, Deus, para fazer aquilo que está no Teu coração, Senhor. Desperta a Tua igreja, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Traz de volta o primeiro amor, Pai. Deus, não deixa, Pai, o amor, Pai, se esfriar, Senhor, nas nossas vidas e no nosso meio, Pai. Deus, que o nosso coração possa doer, Pai, doer pelos nossos irmãos, Pai, que o nosso coração possa doer pelas vidas que estão lá fora, Pai, desesperadas sem o Senhor, ó Pai, desesperadas por uma palavra de vida, Deus. Senhor, nos ajuda a olhar para o próximo, Senhor, e tira os nossos olhos de nós mesmos, Deus, eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai, faz a Tua obra em nós, Pai, para que possamos correr a carreira do Senhor, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos Te adorar, Senhor, olhando para aquilo, Deus, que o Senhor quer que a gente olhe, Deus, olhando para aquilo que está no Teu coração, Senhor. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me, meu Deus, ajuda a Tua igreja, Pai. Jesus, o Rei da glória.
Abre o meu coração para Jesus, Rei da glória. Meu coração, meu coração. A sala do trono mostra a beleza, assim Deus me ama. A sala do trono mostra a beleza, quero ver a face Deus. Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para entre o meu. Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Rei da glória, Rei da glória, Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória, o Rei da glória, Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. A sala do trono mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus me leva. A sala do trono mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus, nosso coração, Senhor. Essa noite, Senhor, que o Espírito Santo, Pai, possa falar conosco, Senhor. Por nós nos desfazemos, Senhor, de tudo aquilo que conhecemos, Senhor, tudo que a nossa mente humana conhece, Pai. Colocamos aos pés da cruz, Senhor. Queremos ser achados, Deus, como terra fértil, Senhor, pronto a receber a Tua palavra, Senhor, nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Visita cada lar, Espírito Santo. Visita cada vida nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E faz a Tua vontade, Senhor. Cumpre com o Teu querer, Senhor, em nome de Jesus, que a canção que nós cantamos nessa noite, Senhor, seja a nossa oração, Senhor. Seja a oração do nosso coração, Pai, que a nossa vida, Pai, que o nosso modo de caminhar, o nosso modo de viver expresse quem Tu és, Pai. E ainda, Pai, que não venhamos a falar uma palavra sequer, Senhor. As pessoas, Pai, que estão ao nosso redor, Pai, possam perceber, possam sentir, Pai, a presença do Teu Espírito em nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Glorificamos o Teu nome nessa noite, Senhor. Queremos que as nossas vidas, Senhor, sejam instrumentos nas Tuas mãos, Pai.
para glorificar o teu nome, Senhor, para alcançar o perdido, Pai, para alcançar aquele que não tem esperança alguma, Pai. Traz esse peso no nosso coração, Pai, em nome de Jesus, e que o teu nome, Senhor, seja glorificado, Pai, em todo o tempo, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus.
possam falar sobre os testificados. Quantas pessoas, filhos, casas de orações, casas abençoadas, Senhor. Onde pode, Senhor Deus, onde tem água da vida, água que não terá mais sede, Pai. Água, Senhor Deus, que só transmite através de nossas vidas para o povo, Pai. Uma água que não traz sede. Oh, Jesus. Bom ânimo em todas as coisas. Bom ânimo, Pai. Senhor Deus, com perseverança, perseverando até o fim, Pai. Não desistindo no meio do caminho, Pai. Não largando, Senhor Deus, mesmo que a gente seja rejeitado, Pai. Oxela Manás. Mesmo que nós sejamos rejeitados, Pai. Mesmo que teu povo, Senhor Deus, seja tenho que, Senhor meu Deus, passar por situações difíceis, Pai. Pai, que a gente consiga chegar até o último tempo, Pai. O último momento, Senhor. Pai, que a gente não seja, Senhor Deus, negligente nessa questão, Pai. Que nós sejamos, Senhor Deus, perseverantes, Senhor meu Deus. E, Senhor, nos ajuda a abrir mão, Senhor Deus, das coisas para a tua obra. Nos ajuda a abrir mão de qualquer coisa, Senhor Deus, pela tua obra, pela tua grandeza, por teu mover nessa terra, Pai. Enquanto estivermos aqui, Senhor, o Senhor nos dê força, Senhor meu Deus, para não arredarmos o pé, Pai. Pai, não podemos deixar o arado, Pai. Não podemos largar o arado no meio do caminho, Pai. Nós temos que arar a terra, Pai. E ceifar, Pai. E ceifar, Senhor Deus, todas as almas que estão indo para o inferno, Pai, e levar para o céu, Pai. Nos leva, Senhor Deus, ao tempo, Senhor Deus, de termos ousadia, Senhor Deus, diante do povo, Pai. Ousadia, Senhor Deus, ousadia para cada um desses teus membros, teus servos, Pai. Dá ousadia, Senhor Deus. Pai, que a gente não olhe para nós mesmos, Pai, como a Simone falou. Senhor Deus, não nos deixa olhar para nós, Pai, porque nós não podemos fazer nada, Pai. Mas o teu poder, a tua autoridade foi nos dada através de Jesus. O Xalamarras, Bela Madre Xalamarras, o Salamarras. Tidak bilang bandiha salamanas. Aleluia. Boa noite, meus queridos. Paz sobre cada um de vocês. Estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí. A imagem está por um computador e o áudio está pelo computador do Ivan. Eu criei o link ainda na viagem, né? A gente chegou bem em cima do horário aqui, mas graças a Deus o Senhor nos guardou, nos trouxe em segurança, né? Bom estarmos juntos mais uma vez, ainda que o desejo do nosso coração é estarmos fisicamente juntos, né? Para poder se abraçar e beijar, né? E ter um tempo de comunhão gostoso, mas louvado seja Deus pelas ferramentas que o Senhor tem disponibilizado, né? Para nós, né? Tem Deus que faz o celular. É que eu vou dando aceite aqui. A tua imagem sua não está aparecendo para eles? Porque para nós não. Não, vocês estão me vendo, né? Também, né? Além de ouvir, né? Então, está aparecendo mais. Mas eu já ajeito aqui, já configuro para você. Então, louvado seja o Senhor por essa tecnologia, né? Hoje a gente convidou o Senhor para repartir aquilo que Deus tem colocado no coração dele nesse tempo, nesses dias. E, como eu disse, né, se não fosse essa tecnologia, hoje a gente não teria essa possibilidade, a não ser que tivesse vindo para cá, embora o desejo fosse grande, né?
Mas hoje é o que o Senhor nos permitiu termos, né, para estarmos juntos e recebendo do Senhor, né, queridos? Nós falamos esses dias que, por mais que a gente esteja numa ferramenta virtual, né, o Espírito Santo age de forma real nas nossas vidas, em cada lar, em cada casa. E Ele é com cada lar, em cada casa, em cada vida nessa noite, quer tocar as nossas vidas, quer trazer cura, nos libertar, nos sarar, trazer um novo ânimo sobre as nossas vidas nesses tempos difíceis que nós temos vivido, né? Então, creia, meus queridos, por mais que a gente está aí olhando para um computador, para um celular, o Espírito Santo está conosco nesse ambiente. Amém? Então, não sei se todos conhecem, acho que todos conhecem, talvez a Vanessa, não sei se a Vanessa chegou a conhecer o Alcione, né, e o Roberto. A Giovana conheceu lá de Cascavel do encontro, né? Mas o Alcione é um amigo, irmão de longa caminhada, né? Meu paizão na fé, a cobertura da vida da igreja aqui em Curitiba, né? Junto com os outros irmãos. E nós convidamos ele para repartir conosco aquilo que Deus tem colocado no coração dele. Obrigado, Alcione, pela disposição, pela disponibilidade. Está contigo a palavra aí, meu irmão. Amém. Todos conseguem me ouvir bem? Talvez tenha um pouquinho de eco, porque eu estou numa sala aqui na congregação. Está tendo um culto aqui ao lado, presencial, e eu estou aqui no culto online com vocês. Né? Mas então, vocês conseguem ouvir bem? Está tudo tranquilo? Então, beleza. Na medida que vocês tiverem alguma dificuldade, aí levanta a mão aí na plataforma, tá? Uma alegria estar com vocês. A gente pôde abraçar o Alessandro, a Simone, a Nath e o Gui aqui presencialmente aqui em Cascavel. Tivemos um casamento ontem de um casal de discípulos nossos, né? Muito, muito jóia, a gente ficou muito feliz com esse momento, com essa celebração de adoração a Deus. A gente pôde experimentar aí a presença do Senhor, o mover de Deus nessa reunião de casamento, né? De fato, onde está o Senhor, ele faz tudo maravilhoso, né? Eu queria compartilhar uma palavra com vocês que tem mexido no meu coração nesses dias. E essa palavra ela é muito interessante, porque eu, um tempo já recebi do Senhor essa palavra e compartilhei aqui na reunião de jovens que nós temos aqui no sábado à noite, né, com os nossos jovens. E eu não gosto muito assim de repetir a pregação, viu? Sou sincero em falar para vocês, eu sou meio sistemático com isso, porque eu tenho no meu coração que Deus tem um pãozinho novo, né, para nós todos os dias, né? E que ninguém gosta muito de um pão repontado, né? Então eu entendo que Deus tem, todos os dias ele tem uma palavra dele para nós. Que a palavra dele se faz nova na nossa vida todos os dias, né? E que Deus ele é tão presente na nossa vida, ele tem algo todo dia para falar. Mas eu tenho sentido no meu coração que essa palavra é uma palavra que impacta o nosso coração, que a gente precisa receber do Senhor essa compreensão disso que o Senhor quer falar conosco. Queria que você abrisse a tua Bíblia em Atos, capítulo 17, os versículos 15 até o 28. Atos 17, do 15 até o 28. O microfone dentro. Estou dando eco. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado, né? Algumas versões falam que Paulo ficou atônito, que ele ficou muito inquieto, né? Ao ver que a cidade estava cheia de ídolos.
Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele, e alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ele vivia não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, é esse que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a vida a todos, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra. E tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos, os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. E, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E como disseram alguns poetas de vocês, também somos descendência dele. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Esse Deus, que não habita em templos feitos por mãos humanas, resolveu habitar dentro de nós. Ele fez a sua morada nas nossas vidas. E o meu alerta para hoje, com essa palavra, é que muitas vezes, ou algumas vezes, nós deixamos isso despercebido. Nós acabamos deixando esse Deus desconhecido para alguns, como era para os atenienses, e talvez até para alguns de nós, ainda é um Deus desconhecido, esse Deus que habita em nós, esse Deus que faz morada em nós. Nós acabamos deixando ele, em alguns momentos, ele passar despercebido, ele se tornar um despercebido para nós. E tem um texto da Bíblia que fala de uma profunda revelação a respeito de Deus, a respeito da Trindade, que é 2 Coríntios 13, 14. 2 Coríntios 13, 14 diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Esse versículo, ele fala a respeito da Trindade. Ele fala a graça do Senhor Jesus Cristo. Ele traz uma revelação tremenda a respeito da maior expressão, ou da expressão mais intensa do Filho, que é a graça. Mas ele também fala de uma expressão profunda e tremenda a respeito de Deus, que é o amor. E a própria Bíblia fala que Deus é amor. A graça, a gente quase sempre relata ela como um favor imerecido, né? Como um presente de Deus para nós, um presente do Filho para nós. E a gente entende um pouquinho da graça quando a gente aponta para a cruz, porque a graça aponta para a cruz. Quando aquela mulher pecadora que foi pega em adultério é trazida a Jesus, as pessoas que estavam em volta pegaram em pedras com a intenção de apedrejá-la.
Porque a lei estabelecia que se alguma mulher fosse pega em adultério, deveria ser apedrejada. Ela é trazida para Jesus e Jesus diz para ela: vá e não peques mais. A lei estabelecia uma condenação de morte para essa mulher. A lei estabelecia que ela deveria morrer apedrejada. E Jesus diz assim: onde estão os teus acusadores? Vá e não peques mais. Isso é a graça. Ainda que ela merecesse morrer, de acordo com a lei, ainda assim ela recebe um presente de Deus, um presente merecido, a expressão do Filho, que é a graça. A Bíblia também fala do Pai, né? A Bíblia fala que Deus é amor. E o amor é a expressão mais intensa do Pai para nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, para que ele morresse lá na cruz em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A expressão do amor de Deus é a entrega do filho, talvez a mais intensa, entregar o seu próprio filho para morrer por pecadores. Esse é o amor de Deus manifesto. Então, a graça do Filho, o amor de Deus. E a terceira parte desse versículo, ela fala da expressão mais intensa do Espírito Santo. Eu quero que você grave isso. A expressão mais intensa do Espírito Santo é a comunhão. E o texto aqui de Coríntios fala assim que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Quer dizer, nós precisamos experimentar da graça, nós precisamos experimentar do amor, mas nós precisamos também experimentar da comunhão do Espírito Santo na nossa vida. E muitas vezes, a maioria dos cristãos, talvez a maioria das pessoas que fazem parte dessa reunião, ou talvez a maioria, ou uma boa parte das pessoas que frequentam igrejas, elas têm experimentado as duas primeiras expressões. A graça de Jesus. Tem experimentado o amor do Pai, mas não tem experimentado a terceira. Elas vivem debaixo da graça, experimentam o amor do Pai, mas não experimentam a comunhão íntima do Espírito Santo em suas vidas. São bons cristãos, são boas pessoas, são bons irmãos, que podem correr o risco de chegar ao fim das suas vidas tendo adorado ao Pai, sendo agradecidos ao Filho, mas ainda assim sem consciência do Espírito Santo. Ou sem essa consciência que precisava desenvolver uma comunhão íntima com o Espírito Santo. Ou ainda absolutamente inconscientes a respeito do Espírito Santo. E talvez isso aconteça porque não tem um entendimento correto a respeito do Espírito Santo. Nós que somos uma igreja pentecostal, que cremos nos dons espirituais, que cremos na manifestação do Espírito Santo, no próprio Espírito Santo, corremos esse risco muitas vezes porque, devido àquilo que o Espírito Santo realiza na igreja, muitas vezes ele é considerado uma força executiva de Deus, ele é considerado uma ação de Deus, um poder de Deus, ou às vezes até uma energia, uma influência, né? Talvez se a gente fosse perguntar hoje sobre o Espírito Santo, alguns diriam que ele é como um calafrio, uma sensação que toma o nosso corpo. Alguns diriam que é um calor que toma conta do nosso corpo. Outros diriam que ele é algo que toma conta do nosso corpo de tal maneira que a gente não consegue ficar em pé,
Outros diriam que é um vento. Outros talvez descreveriam o Espírito Santo como um conjunto de emoções, de sensações, né? Eu quero dizer para vocês que é tudo isso, mas que também não é nada disso, né? Por quê? Porque isso é a ação do Espírito Santo. De fato, tudo isso que eu descrevi aqui, nós sentimos porque experimentamos o agir do Espírito Santo na nossa vida. Isso que a gente sente, nós podemos relatar como uma consequência de estarmos expostos ao Espírito Santo. É a nossa exposição ao Espírito Santo que faz com que a gente sinta ou possa sentir um calafrio, um tremor, um calor, o choro, o riso, a sensação de não conseguir ficar em pé. Mas eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo é muito maior do que isso. E a gente precisa compreender o Espírito Santo não apenas com a nossa mente natural, mas a gente precisa compreender o Espírito Santo como uma revelação do nosso coração. Nós temos na Bíblia várias expressões que falam a respeito do Espírito Santo ou que são características, né, atribuídas à ação, ao próprio Espírito Santo. Como o azeite, a água, o vento, o fogo. Mas elas, algumas vezes, ou elas podem nos atrapalhar em realmente conhecer e também podem atrapalhar a nossa forma de tratar o Espírito Santo. E eu quero dizer uma verdade para vocês que pode mudar a sua vida e que tem ajudado a mudar a minha vida. E é por isso que eu estou compartilhando essa palavra com vocês. Se essa verdade ela vem como uma revelação divina, ela vai mudar a nossa vida para sempre. Se essa verdade ela vem como uma revelação divina, a gente não vai conseguir viver de outra maneira. Sabe, você pode sentir o Espírito Santo sobre você como um vento, mas ele não é vento. Você pode ser purificado pelo Espírito Santo como um fogo, mas ele não é fogo. Você pode ser saciado da sede mais profunda, mas ele não é água. Você pode ser curado, ou ter as suas feridas curadas como um azeite, mas ele não é azeite. Porque o Espírito Santo ele não é algo, ele é alguém. E essa é a verdade mais profunda que a gente precisa receber, não só na nossa mente, mas nós precisamos receber no nosso coração. O Espírito Santo não é algo, ele é alguém. E é alguém talvez mais impressionante do universo. O Espírito Santo, ele estava na criação. Interessante que quando a Bíblia fala que a terra estava sem forma e vazia, e essa expressão sem forma e vazia fala de uma expressão de caos. A Bíblia fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E é interessante que essa expressão também usada, que o Espírito de Deus se movia ou pairava sobre a face das águas, é a mesma expressão que a gente usa para descrever uma galinha chocando os seus ovos. Então quer dizer que o Espírito Santo estava na criação e ele estava na formação de toda a terra e ele deu vida e ele também deu alimento ao homem. O Espírito Santo estava com Abraão e o Espírito Santo o guiou uma terra desconhecida e prometida. O Espírito Santo deu sabedoria a José para salvar a humanidade da fome. O Espírito Santo ele estava com Moisés para libertar o povo e abrir o Mar Vermelho em duas partes. O Espírito Santo também estava com Moisés e o povo no deserto. E o Espírito Santo fez cair maná do céu e brotar água da rocha
e protegeu o povo durante 40 anos no deserto. O Espírito Santo, ele esteve com Isaías, com Jeremias, com Ezequiel, com Daniel, e revelou a esses irmãos, a esses homens, o futuro. E o Espírito Santo esteve com Jesus. E Jesus foi ungido com esse Espírito Santo para completar a sua missão na terra. E hoje o Espírito Santo, ele vem sobre a igreja. E é por meio do Espírito Santo que a igreja clama: vem, Senhor Jesus. É ele que move o coração da igreja a clamar pela vinda de Jesus. Por isso que eu digo que o Espírito Santo é alguém mais impressionante que você jamais conheceu. Sabe, nós não conseguimos ter comunhão com algo. Como a eletricidade, por exemplo. Mas somente com alguém. Os psicólogos dizem que para se ter as características de uma pessoa, é preciso, no mínimo, ter 3 atributos ou 3 características para ser considerado uma pessoa. A primeira característica, precisa ter intelecto. Para você ser considerado uma pessoa, você precisa ter intelecto. A segunda característica, ou o segundo atributo, é vontade. E o terceiro atributo é emoção. Então, para ser uma pessoa, você precisa ter intelecto, você precisa pensar, você precisa ter vontade e você precisa ter emoção. E eu queria convidar você para que a gente examinasse as escrituras e fizesse uma análise a respeito do que as escrituras dizem a respeito do Espírito Santo, para a gente ter a comprovação de que o Espírito Santo é uma pessoa. 1 Coríntios 2:10. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios 2:10. 1 Coríntios 2:10. Diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, e até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Tem uma versão que fala assim, que o Espírito Santo, ele esquadrinha todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito a tudo esquadrinha. Esquadrinhar significa investigar profundamente algo. Para investigar profundamente algo, é necessário ter uma mente. Requer inteligência. A gente não consegue atribuir à eletricidade a capacidade de esquadrinhar. A gente não pode atribuir ao vento ou ao fogo a capacidade de investigar alguma coisa. É inconcebível que a água investigue alguma coisa, esquadrinhe alguma coisa. Mas o Espírito Santo esquadrinha, investiga todas as coisas, porque ele tem intelecto. Em Atos, o Espírito Santo é mostrado para nós, dirigindo, conduzindo, guiando, exortando a igreja, os irmãos. Isso confirma que o Espírito Santo é intelecto, que ele não é uma energia, que ele não é uma experiência, nem uma força. Que o Espírito Santo tem uma mente inteligente. Agora vamos para o segundo ponto. Então, a primeira característica de uma pessoa é intelecto, capacidade de pensar. A segunda característica é vontade. Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. 1 Coríntios 12, versículo 11. Diz assim: todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui individualmente a cada um como quer.
está falando aqui dos dons espirituais, né? Esse capítulo 12 fala a respeito dos dons espirituais e fala que o Espírito Santo, que todas essas coisas são realizadas pelo Espírito Santo, e diz que ele as distribui individualmente a cada um como quer. Quer dizer que ele tem vontade própria. Quer dizer que os dons espirituais são dados a cada um individualmente, segundo a vontade do Espírito Santo. Quer dizer que a gente não consegue olhar para a eletricidade e reconhecer que ela tem vontade própria. Para a água, para o vento, né? Que ele tem vontade própria. Não dá para a gente enxergar o interruptor olhando para a lâmpada assim e falar assim, hoje eu não quero te ligar, eu não quero te acender. Você não vai brilhar hoje. Na verdade, se está ligada a energia, você aperta o interruptor e a lâmpada vai acender. A lâmpada vai brilhar. E fazer o que lhe convém é característica de uma pessoa, de uma mente com vontade própria. O Espírito Santo faz o que quer porque tem vontade própria e porque ele é uma pessoa. E a terceira característica, então a primeira é capacidade de pensar, de intelecto, a segunda é vontade. A segunda característica de uma pessoa é vontade. A terceira característica de uma pessoa é emoções. Vamos abrir em Efésios 4:30. Efésios 4:30. Diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Algumas versões falam assim, não contristeis. O contristar aqui é entristecer profundamente. E o Espírito Santo só pode ser entristecido por ter emoções, por ser uma pessoa. Isso significa que nós estamos falando a respeito do Espírito Santo como uma pessoa, e não como algo, mas como alguém. E agora eu queria que você fizesse um exercício. Queria que você lembrasse agora de um momento em que o Espírito Santo estava trabalhando na sua vida. Queria que você parasse um pouquinho e se lembrasse de um momento que o Espírito Santo estava trabalhando na sua vida. Vou te dar alguns segundos aí. Quando foi a última vez que o Espírito Santo trabalhou na sua vida? Lembraram? Vocês estão muito quietinhos aí, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão ouvindo ou não? Faz um positivo aí. Estamos ouvindo, Sônia. É que nós fechamos o áudio aqui para não dar eco lá, por causa da sala. É só para conferir se vocês fizeram o exercício que eu pedi. Tá? Foi difícil para vocês? Você não precisa responder para mim. Só preciso saber se foi difícil para você. Se foi um exercício difícil para você, pode ser que você esteja ignorando o Espírito Santo. Pode ser que você tenha muito conhecimento intelectual sobre o Espírito Santo. Porém, você pode não estar tendo uma relação íntima com ele. Sabe, eu quero dizer para vocês assim, que pelo nosso conjunto de talentos aqui, capacidades, experiências, isso para nós pastores é sempre um risco maior. Pela educação, pela formação, sabe? Muitos de nós somos capazes de viver uma vida exitosa, principalmente segundo os padrões do mundo. Tá? A gente pode viver uma vida cheia de êxito.
mas sem nenhuma ação do Espírito Santo. Até o crescimento da igreja, quero dizer para vocês, que pode ser produzido sem o Espírito Santo. De que maneira? Com um bom pregador, pastor carismático, um talentoso grupo de louvor. Sabe, às vezes tem gente que participa das nossas reuniões só por causa da música. Tem gente que gosta de música. Tem gente que nem é convertido e gosta de música. Tem gente que gosta de uma palavra, né? Que seja, principalmente se o pastor for meio engraçado, sabe? Fizer piadinha, então. Tem gente que começa a frequentar as reuniões por causa das piadinhas do pastor, por causa do grupo musical. Ou tem gente que gosta porque tem uma necessidade que eu chamo de sociológica. Que é aquela necessidade de ser abraçado, é carente, precisa do cuidado, da atenção, né? Então essas pessoas podem vir e assistir aos nossos cultos. Mas não necessariamente o Espírito Santo estará agindo na vida dessas pessoas. Sabe, se a gente tem consciência de que o Espírito Santo é uma pessoa, como a gente leu na Bíblia, é um Deus que habita em nós. Se a gente tem consciência de que o Espírito Santo é Deus, se a gente tem a consciência de que o Espírito Santo é uma pessoa, de que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele é um Deus que habita na nossa vida, que escolheu habitar em nós. Que os nossos corpos são templo do Espírito Santo. Eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Não deveria haver uma grande diferença entre as pessoas que têm o Espírito Santo e as pessoas que não têm o Espírito Santo? Por isso que essa informação ela não pode ser intelectual, gente. Sabe? Ela precisa ser uma informação que desceu para o nosso coração como revelação do Senhor para nós. Porque senão, tem muitas coisas que nós vamos continuar fazendo. Muitas vezes nós vamos continuar vivendo de uma maneira que não traz diferença nenhuma da maneira que as pessoas que não conhecem o Senhor vivem. Essa é uma reflexão que eu queria deixar para vocês. Sabe, se o Espírito Santo é Deus e ele habita em nós, com que frequência nós precisamos de paz, de amor, de longanimidade, de bondade, de paciência, de fé, de mansidão, de temperança, domínio próprio, né? Aquela lista de Gálatas 5:20, né? E aí eu quero que você reflita também um pouquinho sobre quantas pessoas que você conhece que não são cristãos, que têm essas características. Sabe por que eu estou provocando vocês? Porque a gente precisa ser despertado para uma vida mais além. Uma vida num plano mais alto. Para uma comunhão íntima com o Espírito Santo. Será que a gente tem desejado mesmo que esse Consolador prometido por Jesus habite em nós? Sabe por que eu digo isso? Porque quando Jesus começou a falar com os discípulos e falou assim, eu vou ter que ir, eu vou deixar vocês, né? Aqueles discípulos que caminhavam com Jesus entraram, de certa forma, numa crise. Porque Jesus tinha palavras de vida eterna, eles enxergavam Jesus curando as pessoas. Jesus é uma esperança para os pobres, para os fracos, para os doentes, para os enfermos. E de repente Jesus falou assim, olha, eu tenho que ir. E o lugar que eu vou, vocês não podem ir. Eles entraram numa crise. E aí Jesus fala assim, mas eu vou, porque se eu não for,
Consolador não virá. Eu vou, mas eu vou vos deixar um outro Consolador. E é esse Consolador que Deus deixou para nós e que nós precisamos desesperadamente receber no nosso coração. Nós precisamos clamar pelo Espírito Santo que habita em nós. Eu quero te provocar de novo, vocês não fiquem chateados comigo, tá? É só provocação. Mas quando foi que a última vez que você viu, que você percebeu inegavelmente o Espírito Santo agindo na sua vida? Pensa um pouquinho. Inegavelmente. E eu quero te provocar, sabe, que se isso tem sido muito raro, se isso não tem acontecido, tem alguma coisa errada. Talvez a maneira como você conhece o Espírito Santo seja só intelectual, de ouvir falar. E a gente precisa conhecer intimamente o Espírito Santo, porque ele é Deus. E nós amamos a Deus, nós servimos a Deus, nós adoramos a Deus. Nós queremos ter comunhão com Deus. Mas eu quero corrigir, talvez, alguns conceitos errados que ficaram para nós. Se o Espírito Santo vive em nós, certas coisas deveriam ser parte da nossa vida. E eu quero falar de algumas promessas que vão nos ajudar muito. E a gente precisa pedir cada uma delas. Precisamos entrar numa relação correta com Deus. Se você puder abrir a tua Bíblia em João capítulo 16, versículos de 7 a 11. João 16, de 7 a 11. Jesus está falando a respeito dessas coisas que eu dizia, né? A respeito da vida do Espírito Santo, né? Diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for o Consolador, não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Quer dizer, Jesus está falando que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele convenceria o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Agora, pensa que se o Espírito de Deus habita em nós, a gente precisa ser convencido por ele de situações, de questões, de pecados que não agradam o coração de Deus. Ele precisa revelar para nós coisas que a gente precisa abandonar. A maneira correta da gente se relacionar com Deus é: Senhor, Espírito Santo de Deus, o Senhor habita em mim. Trabalha no meu coração, me convencendo de áreas da minha vida que eu preciso ser convencido. Primeira Tessalonicenses 1:5. Primeira Tessalonicenses 1:5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras,
mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em favor de vocês, em favor de vós, e por amor de vós. Então, o Evangelho, ele é manifesto, não somente em palavras, mas em poder no Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, o Evangelho que chega até nós, precisa trabalhar em nós como uma ação de poder no Espírito Santo produzida em nós. 2 Coríntios 3:17. Esse é um texto bem conhecido que diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Agora, eu quero perguntar para vocês: vocês conhecem crentes, cristãos, cheios de medo? Eu conheço. E vocês conhecem também. Então tem alguma coisa errada. Porque tem tanta gente aprisionada, escravizada por tantas coisas. E a palavra diz que o Espírito Santo ele traz liberdade. Que o Espírito Santo ele nos liberta da escravidão. Quer dizer que a nossa maneira de se relacionar com Deus está faltando alguma coisa. Porque essas escravidões não têm de nós temos ainda andado escravos. E a Bíblia diz assim, que onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Ele traz libertação. Ele traz liberdade. Sabe, a gente fica preso até na nossa maneira de orar, até na nossa maneira de adorar a Deus, na nossa maneira de servir a Deus, servir o próximo, a gente é preso. Nós precisamos se apropriar disso, que o Espírito de Deus habita em nós e aí a liberdade. A gente precisa adorar a Deus no nosso quarto, sozinho, na rua, na faculdade, no nosso trabalho, numa reunião online como essa. Se o Espírito de Deus habita em nós, nós precisamos ter liberdade. Romanos 8, 10 e 11. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também nosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que habita em vós. Quer dizer que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é o mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Né? Quer ver um texto interessante em Efésios? Muito interessante, né? Paulo fala assim, vou achar o texto aqui. 1 Coríntios. Efésios capítulo 1, versículo 18, perdão. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele os santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Dá uma olhada nesse capítulo, nesses versículos, como Paulo ele forma esse texto. Ele fala assim que ele ora para que os olhos espirituais desses irmãos fossem iluminados, os olhos do coração deles, para que eles tivessem toda a revelação da esperança para a qual Cristo nos chamou.
as riquezas da sua gloriosa herança dele, a incomparável grandeza. Parece uma imensidão de redundâncias, falando sobre grandeza, sobre poder, né? Sobre a força. Esse poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não nessa era, mas também na vindoura. E Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Quer dizer que o mesmo Espírito que atuou em Jesus, ressuscitando dentre os mortos, é o mesmo Espírito que atua na igreja. E é esse mesmo Espírito que Deus colocou em nós. E Deus estabeleceu a igreja para ser, ou colocar, todo o poder, domínio, principado, autoridade debaixo dos seus pés em Cristo Jesus. Quer dizer que o Espírito ele traz vida. Interessante que o mundo tem pregado morte. E nós temos recebido a pregação do mundo sobre morte. E não temos percebido que o Espírito que Deus colocou em nós é o Espírito que ressuscitou a Jesus. Que é um Espírito de vida. E ele traz vida para nós. Eu brinco aqui com os irmãos e sempre falo assim, quando eu morrer eu quero estar vivo. Né? Por que eu falo que quando eu morrer eu quero estar vivo? Porque tem gente que tem tanto medo da morte que esquece de viver. E quando morre já não vivia mais há muito tempo. E quando eu morrer, eu quero estar vivo. Porque o Espírito que habita em mim é um Espírito de vida. O poder do Espírito Santo que habita em nós, pelo poder do Espírito Santo, nós somos cheios de esperança. Pois o nosso Deus é um Deus de esperança, que lança sobre os seus filhos gozo e paz. Romanos 15, 13 diz assim, que o Deus da esperança nos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Olha que palavra tremenda, Romanos 15, 13. O Deus de esperança vos encha de todo gozo, de toda paz, no vosso crer, para que vocês sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Quer dizer, pelo poder do Espírito Santo, nós somos cheios de esperança, pois o nosso Deus é um Deus de esperança. E ele lança para nós gozo, alegria, paz. Marcos 13, 11. Diz assim, quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas é o Espírito Santo. O que está dizendo esse texto? Que o Espírito Santo coloca em nós poder para testemunhar. Sabe, tem uma estatística cruel, que diz que mais de 95% da igreja nunca levou alguém a Cristo. Sabe por que nunca levou alguém a Cristo? Nunca levou alguém à conversão? Mais de 95%. Quer dizer que a igreja ela é composta pela pregação de 5% das pessoas que são convertidas hoje. Apenas 5%, olha, presta atenção, 5% das pessoas formaram essa igreja que você conhece no Brasil e no mundo. No Brasil, nós quase 30%, 27%, algumas estatísticas falam a respeito disso, né? Da população hoje é evangélica. Não vou falar de qualidade, né? Mas estou falando só de número. Esse número todo aí foi alcançado, segundo as estatísticas, por 5%. Sabe por quê? Porque as pessoas não creem que tem o Espírito Santo dentro delas, que habita nelas, e que o Espírito Santo é Deus, e que o Espírito
preocupar nem com o que pregar, porque ele colocaria palavras na nossa boca. Ele nos concederia o que falar na hora necessária. Lucas 12, 12. Diz que o Espírito Santo nos ensinará naquela mesma hora as coisas que é a vez de dizer. Quer dizer, por que a gente não prega o Evangelho? Não é porque a gente não conhece o Evangelho. Por que a gente não anuncia Jesus para os outros? Porque a gente não crê, ou tem dificuldade, ou desconhece que o Espírito de Deus que habita em nós é o próprio Deus. É um Deus desconhecido ou pouco considerado por nós. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, esse Espírito de Deus que habita em nós, o próprio Deus, o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Eu não sei se você é como eu, que tem fraquezas. Eu tenho muitas. Por isso eu compreendo o quanto eu preciso do Espírito de Deus agindo na minha vida, manifestando a minha vida, convencendo meu coração, transformando meu coração, dirigindo os meus passos por causa das minhas fraquezas. E a palavra diz assim que ele me ajudaria nas minhas fraquezas, porque nem orar como convém eu sei. E eu quero dizer para vocês assim que o Espírito Santo não é algo para utilizar, mas é alguém para amar. Sabe, eu quero dizer assim que muitas vezes nós, igreja, cristãos, nós usamos o Espírito Santo como se fosse um interruptor. Quando a gente entra nas nossas reuniões, a gente liga esse interruptor no início da nossa reunião e quando a gente sai, a gente desliga. É como se o Espírito Santo ele habitasse nesse prédio, ou naquele momento apenas, num tempo específico, num dia da semana específica. Sabe, às vezes a gente está incluindo o Espírito Santo nas nossas reuniões como um microfone, como um projetor, né? E quando acaba a reunião, a gente guarda ele junto com os outros objetos. Sabe por quê? Porque a gente muitas vezes ficou preso a um conceito de que o Espírito Santo é algo. É uma força, é um vento, é um fogo, é uma energia. Mas eu quero dizer para vocês que ele não fica aqui na reunião quando acaba. A reunião vai acabar daqui a um pouco. Ele não vai ficar aqui. Ele vai conosco. E quando a gente levantar, ele vai levantar com a gente. Quando a gente sentar, ele vai sentar com a gente. Quando a gente comer, ele vai comer com a gente. E quando a gente for trabalhar, ele vai trabalhar com a gente. E quando a gente estiver no Uber, ele vai estar com a gente. Quando a gente estiver no ônibus, ele vai estar com a gente. No trabalho, na faculdade, na nossa roda de amigos, ele vai estar com a gente. E até quando o nosso cérebro estiver infrutífero, dormindo, a palavra de Deus diz assim, que aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está ali velando por nós. Sabe, ainda que você tenha sido infiel com ele continua sendo fiel. Porque a palavra de Deus diz em Tiago que nos ama incondicionalmente. Eu não sei como é que você se sente nessa pregação minha aqui. Eu espero, sinceramente, que desconfortável, tanto quanto eu me senti quando o Espírito Santo começou a falar comigo sobre essas coisas. Sabe por quê? Porque eu, um pecador, que não mereço, que não consigo entender
a graça do Filho, o amor do Pai, a comunhão que Deus desejou ter comigo, através do seu Espírito Santo. Sabe, a gente fica pensando que se a gente tiver um trabalho melhor, a gente vai ser feliz. Se a gente tiver uma casa melhor, a gente vai ser feliz. Durante muitos anos, a gente fica gastando a nossa vida em pôr o nosso coração nessas coisas, para ter reconhecimento. Sabe, mas eu aprendi na minha caminhada cristã que o homem sem Deus, ele é um eterno insatisfeito. E que a única maneira de preencher o nosso coração com satisfação, com gozo e paz, é com a presença do Espírito de Deus, habitando em mim, manifestando em mim, agindo em mim, dirigindo a minha vida, conduzindo a minha vida, me guiando. Essa é a única maneira de eu encontrar gozo e paz, de todo medo ir embora, de toda a sensação de morte ir embora, de toda a tristeza ir embora. É a ação do Espírito de Deus agindo na minha vida. E sabe a conclusão que eu cheguei? Como eu preciso, desesperadamente, do Espírito Santo na minha vida. Sabe por quê? Porque o texto que a gente leu diz assim: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é a razão, é a essência da nossa vida. A gente não consegue viver sem. Por isso eu quero orar com vocês sobre essa palavra. Essa palavra não seja só mais uma que vocês receberam, como tantas que a gente recebe, e nem sempre a gente guarda no nosso coração. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que essa palavra faça diferença na vida dos meus irmãos. Como ela tem inquietado meu coração, Pai. Como ela tem me movido a andar junto com o Senhor e buscar uma comunhão íntima com o Senhor. E eu quero declarar para os meus irmãos que eu quero essa comunhão. Eu quero essa vida. Eu quero esse relacionamento íntimo com o Senhor. Pai, eu não quero andar por aí sem paz, sem esperança, com medo, vivendo como quem está morto, sendo que o Senhor nos deu vida e vida em abundância. Paizinho, eu quero experimentar, Pai, da cura do Senhor. E quero também repartir com os meus irmãos, que eles experimentem desse agir do Senhor, transformando suas vidas, manifestando nas suas vidas o poder de Deus, para transformar suas mentes, para que essa palavra ela saia do seu intelecto e desça para o seu coração. E ela faça a diferença na vida deles, Paizinho. Pai, que quando eles abrirem as suas bocas, não sejam mais apenas abrir a sua boca, seja uma convicção de que o Espírito Santo está com eles, e que é o Espírito Santo que vai pôr palavra nas suas bocas. Pai, que quando eles estiverem numa roda de amigos, eles tenham convicção, eles se lembrem dessa palavra, que o Espírito Santo colocaria palavras em suas bocas. Pai, que eles possam expressar aquilo que o Pai expressa, que é o amor. Que eles possam expressar aquilo que o Filho expressa, que é a graça. E que eles possam viver aquilo que é a expressão maior do Espírito Santo, que é a comunhão. Uns com os outros e contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.